ponto importante também que a gente trouxe aqui, que também outros profissionais trouxeram, é a questão da ansiedade, né? Que acho que é um ponto assim fundamental, né? Hoje a gente tá numa sociedade extremamente ansiosa, trabalha com jovens que já têm uma carga, né? Que eles são multitasks, então eles estão recebendo informação, influência de todos os lados, em todos os momentos. Quando você percebe que tem, por exemplo, um atleta que está todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo tem níveis de ansiedade, mas um atleta que está com um grau de ansiedade que pode estar interferindo em alguma coisa, né? Que isso está sendo, por exemplo, alertado de outros jogadores, está tomando decisão muito rápido, está tomando decisão sem se comunicar. Como existem exercícios, qual que é a metodologia assim do seu trabalho para, por exemplo, trabalhar essa questão da ansiedade? Mesmo talvez ou até ele tem que ser encaminhado para um outro profissional para fazer uma terapia mais densa, focada mesmo no quadro clínico dele, pessoal. Uhum. Na verdade, essa questão do encaminhamento, ela depende muito da origem dessa ansiedade, né? Então, se for uma ansiedade mais associada ao esporte, né, essa é uma demanda minha. Agora, por exemplo, se é uma ansiedade em relação a questões familiares, algo que saia, né, dessa estrutura, aí sim, realmente tem um encaminhamento, né? Mas também, se eu percebo que é uma ansiedade, né, num nível patológico, que ele precisa de intervenção, de medicamento e tudo, né, você é a primeira pessoa a fazer as recomendações devidas, né? O que eu acho importante, né, todas as organizações que eu entro, né, deixar claro que, assim, antes de trabalhar alto rendimento, tudo, eu luto pela saúde mental do atleta, né? Então, quando eu achar que aquele atleta não tem condições adequadas, às vezes, de competir ou algo assim, eu vou ser a primeira pessoa a sinalizar, né? Porque a gente não pode esquecer da parte humana dele, né? E falando um pouco agora da ansiedade associada ao esporte, né? Eu trabalho com uma linha da psicologia que ela fala muito em relação a como os nossos pensamentos influenciam nas nossas emoções, né? Então, se é uma ansiedade no jogo em si, eu faço um atendimento individual com esse atleta para entender quais são os tipos de pensamentos, né, que estão na cabeça dele, porque quando a gente tem ansiedade, ou isso está associado a pensamentos relacionados ao futuro, ou a algo do passado, né? Então, algum erro que eu já tenha cometido, então eu estou numa mesma situação, eu tenho medo de cometer esse erro de novo, gera toda a ansiedade. Ou eu estou com medo de alguma coisa que venha acontecer no futuro, de tipo, se eu não for esse jogo, eu vou sair do time, não vão achar que eu sou um bom atleta, né? Então, não está no tempo presente, né? Então, é entender um pouquinho de quais são os pensamentos que passam na cabeça desse atleta para a gente fazer uma estrutura para ele começar a bloquear esses pensamentos. E, paralelo a isso, existem técnicas específicas que a gente chama de técnicas de regulação, de treinamento mental, que auxiliam muito nessa parte, né? Então, quem tem ansiedade, geralmente, né, já ouviu falar que a respiração ajuda bastante nesse momento, né? Então, a técnica de autorregulação nada mais é do que você controlar o seu sistema para que ele chegue num nível tranquilo novamente, né? Então, quando a gente né, está ansioso, a gente vai fazer uma respiração voltada para o relaxamento, né? Que é a respiração pelo diafragma, onde você vai fazer uma contagem específica, e isso vai fazendo com que os seus níveis, né, tanto cardíaco quanto respiratório, deem uma diminuída, né? E isso também faz com que o fluxo dos seus pensamentos dê uma diminuída, porque você concentra na respiração que você está fazendo, então os pensamentos eles vão ficando secundários, porque você está concentrado naquilo que você está fazendo, né? O mesmo quando eu estou muito relaxado, quando eu não estou no nível de ativação legal. Então eu faço uma respiração para ativar, né? O contrário dessa de relaxar, que aí eu chego no nível de ativação às vezes que eu preciso para começar uma competição, por exemplo. E tem o treinamento mental também, que é a visualização de algumas coisas, quase como uma meditação guiada, né? Que você vai ver ali algumas coisas, visualizar algumas situações que podem ajudar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de jogo FPS, né? Um atleta pode ficar ansioso numa situação de clutch. O treinamento mental, ele vai fazer com que esse atleta, né, a visualização mental no caso, vai fazer com que esse atleta se imagine na situação de clutch e ele conseguindo executar aquilo de uma forma certa, né? Várias e várias vezes ele vai visualizando isso, e isso ajuda com que ele crie recurso mental
para que no momento, né, que essa situação aconteça efetivamente, ele já tenha segurança de que ele vai conseguir fazer aquilo, né? Então eu visualizo o acerto e eu vou fazendo essa Legal. sensação tomar conta de mim, né? É um treinamento super legal e super válido, assim. Não só no FPS, né? Mas no LoL, por exemplo. A gente pode pegar o exemplo do Smite, né? Quando é jungle ali, de acertar o Smite na hora certa, porque isso às vezes acaba aparecendo como demanda. Então você se visualiza ali conseguindo smitar na hora certa e isso vai te ajudando não só na parte da confiança, né, mas também de você criar recurso mental e se sentir pronto para enfrentar aquela situação. Que legal, você meio que emula essas situações para ele previamente ir se preparando para quando se tornar realidade, ele já ter alguma bagagem, ali já ter algumas ferramentas mentais falando, opa, eu conheço essa situação, eu sei o que fazer. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, assim, né, eu até gosto de levantar possíveis problemas, né? Tipo, qual é a pior coisa que você acha que pode acontecer com você dentro do jogo? E aí vai de atleta para atleta, né? Então pode vir uma E, situação de clutch como essa, pode vir uma situação de um round econômico, né? Um forçado, enfim. E aí ele vai se visualizar dentro dessa situação, né? Só que quando às vezes ele tá nessa situação, ele tem a visão pessimista de tipo, putz, não vou conseguir. E a visualização é o contrário, é você conseguir visualizar o acerto através da dificuldade, porque isso facilita bastante para quando você estiver na situação efetivamente.